perguntando se for para Brasília. Sim, nós vamos falar sobre isso hoje. Boa noite, Verônica. Bom, vamos lá, pessoal. Eu publiquei há algum tempo atrás no meu canal um vídeo da Rai TV de uma reportagem sobre a origem do vírus do corona. O corona, nessa reportagem, dizia que ele foi criado em 2015 e que até o governo dos Estados Unidos tinha cortado o financiamento porque ele percebeu que era uma jogada muito fria. Bom, acaba de sair um documentário completo, eu considero bem mais completo do que qualquer coisa que eu vi até hoje sobre o vírus. Esse documentário foi feito pelo jornalista Joshua Phillip no canal Epoch Times. É um documentário em inglês, depois eu vou colocar o link para vocês lá na comunidade, porque provavelmente essa live não vai entrar. Eles vão derrubar essa live também, como derrubaram a última. E não importa, eu vou falar sobre esse documentário e para a gente deixar claro a origem do corona e o futuro do corona, porque o futuro é mais importante do que a origem, tá? Bom, pessoal, no começo de 2003, a China começou a desenvolver uma pesquisa em Wuhan, no Institute of Virology de Wuhan, onde desde a comunidade no próprio canal, tem uma aba lá, comunidade, ok? Então, em 2003, Wuhan começou a desenvolver uma pesquisa sobre um vírus, né? E aí é que entra o curioso da história toda. Eles queriam encontrar um vírus que viesse do animal e que pudesse entrar no ser humano. Ou seja, a ideia deles é espalhar o vírus através de animais. Bom, não é à toa que a gente tem a gripe suína e a gripe aviária, ok? Esses dois vírus foram fabricados em laboratório na China. Não são vírus naturais. Os vírus não partiram dos animais para os homens, porque naturalmente isso não seria possível. Para que um vírus pudesse chegar ao corpo de um ser humano, ele precisa ter algumas características que esses vírus nos animais não tinham. Muito bem, com o tempo foi desenvolvendo, eles conseguiram fazer a MERS, a SARS, que são vírus que provêm de animais, no caso suíno e aviário. Em 2007, aproximadamente, financiado pela OMS e também pelos Estados Unidos, os Estados Unidos conhecem essa história, como eu vou dizer para vocês agora, começou uma pesquisa incluindo o vírus da SARS. Essa pesquisadora encontrou nos morcegos 3 tipos de vírus, todos eles da família do coronavírus, e ela fez uma pesquisa para que esse coronavírus pudesse entrar em corpo humano. Até então o coronavírus não conseguia fazer isso. Não esse coronavírus de animais, ok? Existe o coronavírus natural, esse coronavírus natural já foi encontrado em ser humano, mas eu vou mostrar para vocês que não é o mesmo coronavírus que nós temos agora. Bom, o que aconteceu então? Ela começou a fazer pesquisas com esses vírus dos morcegos e na cabecinha do pessoal chinês. É importante dizer isso para vocês. Quem está atrás do financiamento e da pesquisa desses vírus é o exército biológico chinês, de arma biológica chinês. Portanto, o coronavírus é sintético e é uma arma biológica, ok? Eu vou mostrar para vocês entenderem o futuro disso. Então vamos lá, como começou o vírus? Em 2007 ela começou a fazer pesquisas, ela pegou o vírus da SARS, que já existia, somou partes de vírus desse coronavírus de morcego para tentar fazer com que o vírus infectasse ser humano. E demorou algum tempo para ela conseguir isso. E ela conseguiu. Então, no dia 30 de dezembro de 2019, começaram a dizer que aumentou o número de casos de pneumonia na China, em Wuhan.
E eles atribuíram rapidamente que essa epidemia teria sido por causa dos mercados chineses que vendem todo tipo de animal, com exceção do morcego. Os mercados chineses não vendem morcego. Bom, no dia 31 de dezembro, eles finalmente assumiram que tinha um vírus que principalmente comprometia toda a função pulmonar e que era derivado de contaminações do mercado de Wuhan. Acontece o seguinte, começaram a discutir isso em publicações científicas de que não era possível que esse vírus fosse do mercado de Wuhan. Por quê? Porque nos estudos eles conseguiram levantar alguns casos e perceberam que de 585 amostras ambientais, ou seja, não são nem casos de pessoas contaminadas, mas sim do ambiente do mercado, apenas 33 dessas amostras tinham esse vírus corona. E aí a China começou a se ver pressionada e então ela resolveu publicar o genoma desse vírus. E aí que a coisa pega. Quando publicou o vírus do genoma, o genoma é todo o DNA do vírus, é toda a composição genética do vírus, existe um banco de dados mundial de genomas de vírus, e esse banco de dados faz comparações com genomas de outros vírus. E aí essas comparações descobriram o seguinte: o genoma desse coronavírus tem duas partes de vírus que não podiam estar ali se não tivessem sido construídos artificialmente. Uma delas é o vírus do corona propriamente dito, que foi retirado de morcegos, ou seja, não haveria qualquer possibilidade desse vírus estar ali. E, pasmem, uma parte do vírus do HIV. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. A chinesa colocou uma parte do vírus do HIV dentro do corona junto com esse vírus do morcego. E por que ela fez isso? O vírus da SARS, ela tem uma proteína chamada proteína S. É graças a essa proteína que o vírus consegue penetrar no corpo do ser humano. O vírus do corona de morcego, ele não tem essa proteína S. Por isso ele jamais seria transmitido para humanos. Então ela misturou esses dois vírus para fazer com que ele entrasse em humanos. E para garantir que esse vírus iria contaminar os seres humanos, ela publicou uma proteína chamada AG41, que é do vírus da AIDS dentro desse vírus do corona. Então, com isso, ela garantiu que o vírus se tornasse uma infecção imediata para seres humanos. Muito bom. Quando a China percebeu que a situação estava fora de controle e que a comunidade científica, ao contrário do que a gente pensa, a comunidade científica já sabia desse vírus corona há muitos anos, né? Eles começaram a destruir provas. Uma delas foi o próprio mercado. Eles mandaram fechar o mercado e limpar, e desinfetar e não deixar nenhum rastro de vírus naquele mercado, porque assim era impossível você dizer que o vírus teria vindo do mercado ou não. A pessoa que desenvolveu esse vírus se chama Shi Zhengli, é uma mulher, ela inclusive está no Wikipedia, onde explica a participação dela nessa história toda. Agora vem o pior, pessoal. O pior é o seguinte: por que a imprensa brasileira e de forma geral estão criticando o uso da hidroxicloroquina? Eu vou explicar para vocês. Há um remédio chamado Remdesivir. Ele foi doado dos Estados Unidos para a China. A China patenteou esse Remdesivir e está querendo vender ele para o mundo inteiro. Então, a OMS está bloqueando pesquisas com hidroxicloroquina para que Remdesivir seja o remédio distribuído no mundo para combater o vírus que a própria China criou. Diante disso tudo que eu estou dizendo, fica claro que a postura do
Donald Trump não foi à toa. Quando ele cortou o dinheiro da OMS é porque ele sabe muito bem o que está acontecendo. Nós estamos diante de uma situação bastante grave, né? E que, por sorte, o vírus não foi tão agressivo quanto a gente poderia esperar. Os Estados Unidos sabiam dessa situação toda durante o governo Obama. Foi o Obama que ajudou a financiar isso, ok? E o mais interessante, eu não sei se vocês lembram, teve um período em que a FEMA, nos Estados Unidos, começou a comprar caixões aos milhares, aos milhões até. Porque eles já sabiam que se esse vírus escapasse de uma forma descontrolada, o número de pessoas mortas seria arrasador. O problema é que o vírus escapou antes do momento de ficar pronto. Ele ainda estava sob pesquisa de uma forma que ele se tornasse cada vez mais letal. E, para a sorte da humanidade, o vírus escapou. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: nós estamos diante de uma república comunista chinesa que está trabalhando para criar vírus, sim, visando a destruição de grandes potências, como os Estados Unidos, como a própria Europa. E é uma questão de tempo, eles vão conseguir, tá certo? E tudo isso está sendo acobertado pela Organização Mundial da Saúde. Essa mesma organização que está fazendo a gente ficar tudo trancado em casa, né? Então é uma questão de tempo. Esqueçam armas nucleares, bomba atômica, isso é coisa do passado. A arma mesmo hoje ela é biológica e está claro nessa situação toda. Como eu já adiantei para vocês também, nesse documentário ele deixa claro que YouTube, Google, Twitter, Facebook e a imprensa em geral têm obrigação, graças a um acordo com a OMS, de não divulgar isso que eu estou falando para vocês. Eu não sei quanto tempo esse documentário vai ficar no ar, ele está no YouTube. Depois eu vou deixar o link para vocês, infelizmente está só em inglês. Mas é esse assunto que eu queria falar para vocês hoje.